Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nessa tarde de Shabbat, em que estamos examinando a Parashá Balaque, em referência a Balaque, que era o rei dos Moabitas, nós vamos examinar hoje, dentro da porção da Torá, no livro de Bamidbar, Números, capítulo 22, e nós vamos examinar alguns versículos aqui do capítulo 22, amém? Nós vamos examinar aqui, queridos, o verso 7, amém? Que diz assim, nós estamos vendo, irmãos, que nesse capítulo 22, os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas vão com o preço dos encantamentos para comprar Balaão, que era um profeta que profetizava a dinheiro, amém? Era um bruxo, irmãos? Porque o profeta que profetiza a dinheiro, irmãos, não é um profeta do Eterno, amém? Então aqui veja bem, o capítulo 22, verso 7, diz assim, então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos. Olha só o preço, porque ele levava dinheiro, levava ouro, levava prata. Amém? Isso aí. Nas suas mãos. E chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. Então, Balaão ouviu aquelas palavras, viu o prêmio dos encantamentos, e foi consultar o Eterno, Mesmo sendo um falso profeta, o Eterno estava ali não por causa do Balaão, mas por causa do povo de Israel, amém? Porque o povo de Israel é que estava sendo ameaçado de ser amaldiçoado. Então o Eterno entrou, Ou seja, o Eterno, que é o guardião de Israel, que é o nosso guardião, ele cuida do seu povo quando querem atacar o seu povo, amém? E aqui, meus irmãos, disse Balaão no verso 18, Aí depois ele disse que não iria, com os anciãos, e aí voltaram novos príncipes, enviados por Balaque, amém? Mais honrados, e com preços até maiores, para convencer Balaão de ir com eles para amaldiçoar Israel, amém? Aí Balaão, no verso 18, ele diz assim aos servos de Balaque, ou seja, ele vai botar o preço dele. Olha só, irmãos, ele diz aqui no verso 18, então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque, Números 22, 18, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não conseguiria ir além da ordem do Eterno, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Então, irmãos, veja bem, ele dá o preço dele, que o preço de Balaão para amaldiçoar Israel é a casa cheia de prata e de ouro, não aquele preço que tinha sido encaminhado. E 2, ele diz assim para os servos de Balaque que foram enviados, eu não consigo ir além da ordem do Senhor, meu Deus. Irmãos, veja bem, existe 2 tipos de não consigo, Vamos aqui dar 2 exemplos para que os irmãos entendam, amém? Por exemplo, alguém chega para uma pessoa e diz assim, olha, eu te dou um valor tanto em dinheiro para você ir nessa calçada aqui e bater no rosto de todo mundo que você encontrar. A pessoa vai dizer, eu não consigo, Esse é um tipo de não consigo, porque a pessoa não vai chegar e vai ficar batendo no rosto das pessoas, Aí chega um outro e diz para uma outra pessoa, diz assim, eu te dou tanto em dinheiro para você escalar esse prédio de 40 andares. A pessoa vai dizer, eu não consigo escalar esse prédio. É muito alto e eu não consigo
né, a pessoa não consegue escalar que nem uma aranha, né, ficar escalando as paredes. Esses são, aparentemente, são dois tipos de não consigo. Um não consegue bater no rosto das pessoas na calçada e o outro não consegue escalar aquele prédio de 40 andares. Então, por exemplo, se você der R$100, diz assim para aquele rapaz, para escalar o prédio de 40 andares, eu te dou R$100 para você escalar esse prédio. Ele vai dizer, não consigo. Se você disser, eu vou te dar R$1.000 para você escalar esse prédio, ele vai dizer que não consegue. Se você disser, vou dar R$100.000 para você escalar esse prédio, ele também vai dizer que não consegue, porque ele não consegue mesmo. Quem que vai conseguir escalar um prédio por fora, né, sem nenhum equipamento, de 40 andares? Não é? Como é que vai ser isso? Ele não vai conseguir. Agora vamos para outro caso. A pessoa diz assim, eu vou te dar R$100 para você bater no rosto de todo mundo nessa calçada. A pessoa vai dizer, não consigo. Te dou R$1.000. A pessoa vai dizer assim, não consigo. Eu te dou R$100.000. Aí ele vai dizer, eu bato em quem você quiser. Aí ele vai conseguir, né? Por quê, queridos? Porque o primeiro, que é aquele do prédio de 40 andares, é um não consigo de ordem física. Ele não consegue. Quem que vai conseguir escalar sem nenhum equipamento um prédio de 40 andares? Ele não consegue. Já esse é de ordem física, né? Agora, o não consigo de bater no rosto das pessoas é um não consigo de ordem moral. Então, aí tem um preço, que a pessoa, por 100 e até por 1.000, ela diz que não vai bater em ninguém. Agora, por 100.000, ele diz, eu vou bater em quem você quiser. Exatamente essa é a questão de Balaão. Balaão, a moral dele, né, de ser fiel, de ser obediente à ordem de Deus, fiel entre aspas, né, irmão? Por causa que ele estava recebendo dinheiro, ele era, na verdade, né, irmãos, quem recebe dinheiro para profetizar não é de Deus, né, irmãos? É feiticeiro, de acordo com a Torá, né, irmãos? Então, a gente já vai vendo essa situação, mas a gente vai ver daqui a pouco no Novo Testamento. Amém? Então, queridos, ele veja bem. Agora, quando ele diz que recebe por 100.000 uma casa cheia de ouro e prata, ele está dando o preço dele. Ele está dizendo, aí sim eu amaldiçoo o povo. Então, querido, ele diz que passa por cima da ordem de Deus, se der a casa cheia de prata e ouro. E aí Balaão vai, e depois de todo aquele episódio da jumenta, ele vai lá, chega a Balaque e faz 3 profecias, né? Entrega 3 parábolas e não amaldiçoa Israel. Quando chega no capítulo 24, depois dele ter entregue já as 3 parábolas, ele volta a dar o preço dele. Capítulo 24, verso 13, ele diz assim, no 22, verso 18, ele falou, só que Balaque estava dando muita coisa, mas não tinha dado o preço dele. Aí ele diz, no capítulo 24, verso 13, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo o bem ou o mal do meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso falarei eu? Então, irmãos, agora ele deu o preço. E aí, ele entrega uma profecia para os últimos dias, ou seja, já diz, isso para o Balaque, isso não vai acontecer nos seus dias, vai acontecer nos últimos, né? E fala daquela profecia dos últimos dias, amém? E depois ele se levanta e vai, e Balaque vai para o seu lugar, ou seja, Balaão recebeu o preço dos encantamentos, porque ele incitou Balaque a enviar as filhas dos moabitas para se prostituir com os filhos de Israel. Amém? Então, queridos, veja bem, Balaão, ele se vendeu para fazer como se fosse um profeta de Deus, para fazer a vontade daquele que pagava ele. Amém? E esse Balaão,
ele é resgatado por Yeshua lá no Apocalipse, capítulo 2, quando Yeshua está falando com as igrejas. Amém? As igrejas. E Yeshua vê Balaão em muitas igrejas. Por isso que ele usa Balaão no capítulo 2 na carta à igreja de Pérgamo. Ou seja, o que Yeshua está dizendo aqui, irmãos? Amém? Na carta à igreja de Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, verso 14. Yeshua diz assim, Yeshua, meus irmãos, no Apocalipse, a garganta do rei, já ressuscitado como leão da tribo de Judá, ele diz em Apocalipse 2,14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? É vender a bênção, vender a palavra, vender o louvor, vender a profecia, receber para fazer o quê? Profetizar, para cantar, para pregar. Então, essa é a doutrina de Balaão. Amém? E para fazer o quê? Para ensinar errada a palavra de Deus. Porque se ensinar certo, amém? Muitos não vão querer ir naquele evento. Muitos não vão querer participar daquela congregação. Então, relaxa a palavra, faz que nem Balaão, para poder entrar recurso. É isso que Yeshua está dizendo aqui. E ele está dizendo isso na carta às igrejas. Às igrejas. É muito sério, meus irmãos. Ele fala aqui. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Ou seja, tanto o adultério espiritual como o adultério físico, material, Yeshua está dizendo, era o quê? Liberado mediante dinheiro. Ou seja, libera a observância à palavra. Não precisa observar a palavra desde que dê dinheiro, desde que financie. Então, muitos não pregam a verdade para não perder dinheiro, para não perder ofertas. Amém? Porque se pregar a verdade, as pessoas vão buscar outros lugares que não preguem a verdade. Então a disputa é de quem não prega mais a verdade. E Yeshua está escrevendo essa carta aqui, dizendo, essa é a doutrina de Balaão, aquele que recebe o preço dos encantamentos para fazer a vontade do homem e não fazer a vontade de Deus. Essa é que é a chave. E também no livro de Judas, meus irmãos, amém? Que fala também de falsos profetas. Aqui, livro de Judas, capítulo 1, verso 11, diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, dinheiro, amém? E pereceram na contradição de Coré. Ai deles. E aqui na segunda carta de Pedro, meus irmãos, capítulo 2, segunda carta de Pedro 2, ele começa a carta dirigindo-se para quem? Ele diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Fazer negócio com o povo de Deus. Olhar o povo de Deus como um cifrão. Amém? E ali, queridos, você vê que e Pedro vai falando
desses falsos doutores, desses falsos profetas. Amém? E ele vai chegar aqui no verso 15. Os quais, desses, né, se referindo a esses falsos doutores e falsos profetas, os quais, deixando o caminho direito, amém, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Amém? E aí, no verso 17, ele diz: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Novamente falar do Balaão aqui, dos falsos profetas e dos pastores que fazem negócio com o povo. Amém? Inventam para angariar dinheiro. Por isso que a palavra ali de Pedro fala no verso 3 é avareza. Amém? Por avareza, né? Está aqui no verso 3. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais, sobre esses pastores, já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. A perdição está viva deles. Amém? Então, queridos, isso aqui é a Torá trazida por Yeshua na carta ao Apocalipse, quando fala de Balaão. A Torá trazida por Judas, que era meio-irmão de Yeshua, na epístola de Judas. A Torá trazida pelo apóstolo Pedro, em 2 Pedro, se referindo aqui à doutrina de Balaão, meus irmãos. Amém? Vê que Balaão, ele é trazido pelo Messias, em Apocalipse, na carta às igrejas. Então, queridos, porque ali Pedro diz, inclusive, irmãos, que eles largaram o caminho direito, ou seja, no início andavam no caminho certo, mas depois, né, aqui, ele fala exatamente aqui, ó, aqui, os quais, verso 15, 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, andavam, né, no início andava ali, pregando a verdade e tal, erraram seguindo o caminho de Balaão. Começaram a ver que estava entrando oferta, vamos liberar a palavra, não precisa obedecer a palavra, desde que vem mais gente, né, aprender o evangelho fácil, para depois enricar aquele que segue a doutrina de Balaão, que está lá na liderança. Amém? É isso que Pedro está dizendo aqui. Os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão. É o caso do não consigo moral. No início, era pouquinho, não, vamos obedecer a palavra, vamos ficar firme. Depois que vai, né, aumentando o preço, o ganho, ele vê que ali tem um filão para obter recursos, aí ele libera, já não exige mais a palavra, amém? Não fala mais da Torá, diz até que não precisa observar a Torá, amém? Mas aqui a palavra de Deus diz assim: erraram seguindo o caminho de Balaão, 2 Pedro 2,15, amém? Então, queridos, que o Espírito Santo, lembra disso, tem dois não consigo, tem um não consigo físico, que não consegue mesmo, mas tem um não consigo moral, que Balaão, né, é aquele que tem um preço. A pessoa de início rejeita, mas depois vai aumentando o preço e ele se vende. Amém? E assim, esta é a palavra da Torá para nós nessa tarde de Shabbat. Que o Espírito Santo continue falando ao coração dos amados. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.